Olá, você está ouvindo o podcast do Futebol na Veia. Fala galera do Futebol na Veia, tudo certo com vocês? Bem, eu sou o Leonardo e eu junto com o Eric e o Alexander estamos aqui para gravar um novo quadro para vocês aqui no podcast. O quadro se chama Quem Você Prefere, em que a gente vai falar de 2 jogadores e a gente vai citar alguns times e a gente vai escolher qual dos 2 que a gente preferiria se a gente fosse o treinador daquela equipe, tá certo? Os jogadores de hoje vão ser o Messi e o Cristiano Ronaldo e a gente listou 10 equipes, 5 europeias e 5 brasileiras, tem equipes de todos os tempos aqui, para a gente falar sobre. E agora que meus parceiros Alexander e Eric se apresentassem, começando pelo Alexander. Fala galera, tudo bem? Vamos... É um quadro meio complicado aqui, viu? Eu tava dando uma olhada aqui antes nas escalações, nos times. É bem complicado, principalmente pela técnica que tem Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, né? Então vai ser um páreo bem difícil. Lembrando, né, que o meu critério vai ser escolher o jogador que não desfigurasse o esquema tático daquela equipe. Então, porque na minha visão, se for escolher o melhor, assim, eu tenho o meu preferido entre os dois, e que os dois caberiam em qualquer um desses times, mas o meu critério vai ser para que não perca ali o esquema tático, para que não perca a funcionabilidade ali da equipe. Olá pessoal, muito boa tarde a todos, gravando à tarde, né? Eric Filardi, jornalista do site Futebol na Veia também. Eu acho que esse quadro é um quadro muito interessante, eu acho que agrega bastante, né, para a gente tentar definir times mais históricos, onde um ou outro caberia melhor, né? Eu só acho que é um pouco de covardia o Alexander falar primeiro e roubar todas as minhas ideias que eu passei para ele pro WhatsApp. Não sei se vocês sabem, mas eu falei tudo para ele tá roubando. Mas assim, eu também analisei todas as escalações, porque é um trabalho simples, de cabeça, você não vai lembrar todos os times, pelo menos eu não tenho essa facilidade de boa memória. Lembro de algumas coisas, mas não de todas. E também o critério que eu vou usar é tentar tirar do time um jogador que não desfigure o esquema tático, como o Alexander disse. E assim, para mim, eu posso tirar qualquer jogador de qualquer time e colocar qualquer um dos dois que daria certo nos 2 times. Eu acho que qualquer um dos 2 jogadores seria campeão em todos os times, como esses times foram campeões. Enfim, minha visão eu substituiria, por exemplo, assim, um jogador com característica do Messi, eu colocaria num time mais com característica de jogo. Por exemplo, um atleta que, guardadas as devidas proporções, as mesmas qualidades do Messi, eu colocaria mais ou menos esse time, e com o Cristiano faria mais ou menos a mesma coisa, e também analisando o padrão tático do time, né, vendo se o time joga mais um jogador sendo referência no meio campo, orquestrando o time, né, tipo, o jogo inteiro girando em torno dele, ou se é um jogador, se aquele time tem um jogador mais decisivo. Então eu acho que com essas 2 palavras já dá para meio que definir bastante coisa. Bem, tá certo. A gente vai começar aqui agora. Assim, vou ressaltar o que os dois já falaram aqui. A gente não vai falar quem é o melhor, garanto que cada um aqui tem sua opinião de qual dos 2 cada um prefere. A gente vai simplesmente escolher qual dos 2 que a gente acha que consideraria melhor naquela equipe. A primeira equipe que a gente vai debater sobre vai ser o Real Madrid dos Galácticos, que para mim acho que é o melhor time desses que a gente tem aqui para falar. Queria que o Eric começasse abrindo o debate. Bom, eu sou um cara, assim, às vezes um pouco polêmico, assim, mas peço muito pela paz. Só que eu não acho que o Real Madrid seja o melhor dos times que temos aí. Discordando um pouco da opinião, mas, assim, cada um tem a sua também, é óbvio. Mas eu não acho que o Real Madrid seja o melhor de todos esses times. Eu justifico o motivo, porque o Real Madrid poderia ter ganho muito mais que o time que tinha. Pelo menos em papel, podemos dizer que era o melhor time, mas em esquema tático, em padrão de jogo, não era. Muitos jogadores daquela época dos Galácticos, aliás, da primeira época dos Galácticos, né, porque tive muitos, né, e de contar a época ainda de Stefano, seria aquela primeira, mas vamos falar da equipe milionária de Zidane, Beckham, Kelele, Raul, Ronaldo e companhia. Aquele time não tinha tanta visão, a velocidade
como um padrão forte. Por exemplo, Figo era um cara rápido, mas era um dos poucos rápidos daquele time, parte do ataque. Também temos o Roberto Carlos pela esquerda. Mas o toque de bola, eu acho que era não era lento, mas o toque de bola era um padrão mais utilizado. Por exemplo, Zidane era um cara que orquestrava aquele meio ali, né? Antes ainda da vinda de Ronaldo, tinha Morientes no ataque. Então, analisando esse time, eu colocaria, por incrível que pareça, Cristiano Ronaldo. Talvez não seja tão incrível assim. Mas eu acho que Cristiano Ronaldo fazendo a função que fazia o Morientes antes da chegada do Ronaldo, ou a função do Ronaldo, pensando no Cristiano Ronaldo na versão atual, né? A versão ele mais próximo do gol, naquele time do Galácticos, eu utilizaria o Cristiano Ronaldo, até porque as características são parecidas com aquela do Cida, também guardadas as proporções. Pelo menos do lado esquerdo tinha o Roberto Carlos, que é um cara muito forte no apoio, coisa que o Real Madrid até hoje tem como uma escola na lateral esquerda, que é o Marcelo. Eu acho que essa dobradinha Roberto Carlos e Cristiano Ronaldo poderia cair muito bem. Eu não vou nem justificar os motivos de não escolher Messi, que senão a gente vai se alongar muito. Então, no meu time de Galácticos, foi o Cristiano Ronaldo. Bom, eu vou mais ou menos na linha do Eric, do que ele falou sobre a questão do melhor time, né? Se você for pegar jogadores, assim, esse elenco do Real Madrid entraria para a história. Eu acho que o Real Madrid e a seleção brasileira de 2006, acho que são bem equivalentes, assim. Tinham grandes nomes, mas que num todo, assim, jogando mesmo de fato, não foram grandes times assim. Chego até a dizer que são algumas decepções comparado ao investimento aos jogadores que tinham. Agora falando um pouco sobre a jogabilidade desse time do Real Madrid naquela época, como o Eric falou, era um time que buscava muito o controle do meio campo, né? Se você pegar naquele meio campo tinha Guti, Beckham e também o Zidane. Então você vê que ali tinha uma boa posse de bola, uma genialidade ali partindo no meio campo. Era um time que buscava sempre o controle de jogo com saída de bola e buscando aprimorar ali a parte do meio campo. Agora no ataque teve a época do Figo, né, que como o Eric falou mesmo, era um jogador mais veloz ali daquele time, era aquela válvula de escape que sempre dava mobilidade ao ataque. E teve a época que em um momento foi o Morientes e em um outro momento foi o Raul, que fez companhia de ataque com o Ronaldo. E por incrível que pareça também, essa equipe do Real Madrid se assemelha um pouco ao que foi a equipe do Real Madrid do próprio Cristiano Ronaldo, né? O centroavante, que era o Benzema, hora ou outra sempre saía da área, o Ronaldo nunca foi um jogador parado lá no ataque. E no lado esquerdo tinha um outro atacante que hora ou outra entrava na área, fazia os seus gols, principalmente dando o último toque na bola, fazendo algumas jogadas ali pelo setor, tendo um grande apoiador no seu lado esquerdo, que era Roberto Carlos, e agora na época era o Marcelo, e ainda o Marcelo continua. Então eu acho que para não fugir muito desse esquema de jogo, porque se você colocar o Messi nesse ataque, o Messi ele propriamente ele já tem um costume maior de segurar um pouco mais a bola, de fazer as suas jogadas individuais, coisa que não tinha muito naquele Real Madrid por conta de ter esse meio campo tão ofensivo assim. Então, esse meio campo, cheio de posse de bola, com jogadores de qualidade. Então, para não sair da característica que era aquele Real Madrid, meu voto vai para Cristiano Ronaldo, que no meu time entraria ou no lugar do Morientes, que foi em um período, ou no lugar no Raul. Beleza, galera, já tá decidido, né? Já tá decidido quem que venceu a disputa, né? Eu vou votar por formalidade. Eu concordo com o que eles falaram em relação ao Real Madrid dos Galácticos. Eu disse que ele é o melhor que a gente tem na lista em questão do elenco que ele tinha na mão. Mas em questão de rendimento, eu acho que, sem dúvida, é a maior frustração que tem dentre esses que eu citei aqui, que a gente vai citar no decorrer do podcast. Mas eu vou contrariar um pouco vocês. Entre os dois, para esse time, eu escolho o Messi. Eu concordo com vocês falaram do Cristiano Ronaldo. Acho que sim, foram boas justificativas.
mas eu acho que o Real Madrid é um time que era muito coletivo, né? Tinha grandes jogadores individuais, um meio-campo muito ofensivo, mas eu acho que faltava um pouco de individualismo às vezes. E eu acho que o Messi ali podia fazer esse diferencial. Pela genialidade e por tudo mais, sem contar que o Messi é um cara que segura muita bola, mas sabe muito bem a hora de soltar. Então, eu acho que seria uma boa o Messi jogar nesse plantel aí. Agora, o próximo time que a gente vai falar é um time brasileiro. Vai ser o Atlético Mineiro de 2013. Cara, o Atlético Mineiro de 2013, se a gente pegar do meio pra frente, tinha o Ronaldinho, né, que aí nesse caso é insubstituível, Tardelli, Jô e o Bernard, né, e o Bernard depois foi para o Shakhtar e veio o Fernandinho, mas eu não vou sair muito dessa toada não, de sair do time o Bernard ou o Fernandinho, qualquer um dos dois, se eu pegar o time que ganhou o Libertadores ou o Mundial, eu tiraria esses dois jogadores, né, Bernard e também o Fernandinho. E para complementar esse time, eu iria de Lionel Messi. Eu acho que no ataque você já tinha um Jô na centroavância ali, que fazia os seus gols, que era o artilheiro da equipe, que foi muito bem na sua passagem pelo Atlético Mineiro. Eu só daria uma, entre aspas, roubada, né? O Tardelli era o jogador que jogava pelo lado direito, então eu inverteria, colocaria o Tardelli mais pelo lado esquerdo e jogaria ali o Messi para jogar na direita, cortando para o meio. Porque, óbvio, o Bernard era aquela válvula de escape do Atlético Mineiro, era o drible, era a jogada individual. E se for comparar a jogada individual, Bernard e Messi, é até covardia colocar isso na mesa. Então, pelo Messi, não, apesar de ter essa mudança de colocar o Tardelli pelo lado esquerdo, eu acho que não afetaria tanto o esquema tático se fosse pela questão de for colocar o Cristiano Ronaldo. Porque você tirando o Bernard e colocando o Cristiano Ronaldo, você perde. Isso eu falo no grande Cristiano Ronaldo, né? Se você pegar o Cristiano Ronaldo do Manchester United, antes de ele ser melhor do mundo e tudo, ele era, no começo da carreira, um jogador, guardadas as devidas proporções, por favor, era um jogador parecido com o Bernard, né? Leve, rápido, buscava sempre o drible e às vezes pecava um pouco nas finalizações, mas que era sempre ali, tinha ali uma certa genialidade do lado esquerdo. Porém, depois o Cristiano Ronaldo, e na minha visão ele acertou nessa questão, né? Que ele buscou ser mais competitivo, buscou fazer mais gols. E depois disso ele teve essa mudança de característica, por isso que todo mundo acredita que hoje em dia ele é mais centroavante do que um ponta aberto pela esquerda. Então, pegando o melhor Cristiano Ronaldo, afetaria muito o esquema tático do Atlético Mineiro, porque perderia essa velocidade, perderia principalmente o contra-ataque rápido que era com o Bernard na esquerda. Você tendo o Messi ali naquele setor direito, invertendo o Tardelli, eu acho que não mudaria tanto o esquema tático de jogo e você teria uma válvula de escape que seria nada mais, nada menos do que Lionel Messi. Eu já acho que dois caberiam muito nesse time, igual eu disse antes, né? Caberiam em todos os times esses dois. Mas eu não acho que o time do Atlético Mineiro, se a gente colocasse Cristiano Ronaldo no lugar de Bernard, perderia identidade. Esse time eu acho que caberiam. Nossa, é difícil demais. Caberia qualquer um dos dois de novo. Só que a gente colocar. Assim, eu não vejo o Messi jogando mais com ponta direita, né? Eu vejo ele mais centralizado, ou seja, na função que o Ronaldinho fazia, e caindo por qualquer lugar do campo. Esse time eu colocaria. Um time muito competitivo. Eu colocaria o Cristiano Ronaldo no lugar do Bernard. E a explicação para mim é muito simples, porque o Cristiano Ronaldo sempre deu certo com um centroavante de área no time. Por exemplo, por mais que o Benzema fosse um centroavante que às vezes saía da área, o Jô era o tipo de jogador. O Benzema é o tipo de jogador que ele segura dois zagueiros e aí acaba liberando para o Cristiano Ronaldo chegar. O Jô é uma característica similar também, ele faz uma parede como poucos, o Jô. Então, assim, eu acho que essa dupla cairia muito bem, e se o time já teve muito sucesso com o Bernard, eu acho que com o Cristiano Ronaldo no time,
poderiam ser campeões do mundo e passando pelo Raja Casablanca. Bem, eu também acho muito difícil, porque é até estranho imaginar, né, o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando aqui, jogando pelo Atlético. Já para começar falando, eu também sacaria o Bernard, tá? Eu gosto do jogo dele na época, eu achava que ele era o motorzinho do time, a torcida pegou um certo amor por ele, né, e tudo mais. Só que eu acabo preferindo o Tardelli do que ele. Mas aquele time do Atlético, eu acho que eu faria o mesmo que o Alexander fez. Eu jogava o Messi pra direita e usava o Tardelli pela esquerda e deixava o Bernard no banco. Acho que os dois caberiam muito ali, é até difícil escolher, mas eu vou seguir o pensamento do Alexander. Mas aí eu já acho que vocês estão roubando. Ninguém falou que podia mexer no time. Se falasse que podia mexer no time, eu já tirava o Josué, já tirava 2 volantes que tem aí no Atlético, Pierre e Josué, falava, não, precisa de 2 volantes, a gente recua o Ronaldinho aqui, Messi faz aqui o terceiro homem, a gente bota todo mundo no ataque. Gente, não, aí não, gente. Eu boto todo mundo pra atacar e se vire Hever e Leonardo Silva que se virem pra defender aí. O importante é fazer gol, tá certo? Ô Leonardo, eu acho que até seria interessante uma outra questão que a gente não falou. Eu acho que, como o Eric falou muito bem, o jogo complementaria muito o Cristiano Ronaldo, como ele complementou muito o Tardelli, porque na hora que sempre o Jô saía da área, quem fazia o papel, entre aspas, de centroavante, quem ocupava o espaço era o Tardelli. Então seria também interessante nesse time sair o Tardelli, porque aí você não perde a sua velocidade, a sua válvula de escape, o drible, que era o Bernard, e você tem ali a parceria Jô e Cristiano Ronaldo, que poderia dar muito certo. Tá vendo? Pra mim, se eu soubesse antes assim, não, vamos poder mudar o jogador de posição, eu manteria Cristiano Ronaldo, mas aí eu já sacaria o Tardelli. Que é igual, a exemplo do que o Alexander disse, aquele time do Atlético Mineiro, ele tinha um revezamento de posição muito forte. Por exemplo, na hora estava muito bem disso. O Jô fazia centroavante e caía para a esquerda. O Bernard fazia esquerda e a hora estava na direita. E o Tardelli fazia direita e meio. Os 3 da frente e médio trocavam de posição. Isso era incrível, confundia as defesas. Então, era um time fantástico e acho que a chegada, por exemplo, daquele time, a chegada do Josué foi pontual para aquele time decolar, porque ele faz uma função tática assim que quase não vê o cara em campo, mas ele tem uma competência monstruosa. Acho que ele encaixou na hora certa naquele time do Atlético. Nem era para falar isso, mas eu concordo com o que vocês falaram também. Pensando também desse lado aí, o Jô é um cara que aquele jogador mais lento, tudo, ele era muito esperto, ele tinha um posicionamento muito bom naquela equipe. Mas e aí, galera, alguém vai mudar o voto ou vocês vão manter no voto que já tinham feito? Então, eu mantenho meu voto. Cara, eu vou... Pode falar, Alex. Pode falar, Eric. Todo mundo é gente boa aqui. Eu vou... aqui é parceria. Eu vou mudar meu voto, cara. Eu acho que o Eric me convenceu aí na questão de não roubar, né? De não mudar jogador ali de função. Então, para não mudar o jogador de função, eu tiraria o Tardelli e colocaria o Cristiano Ronaldo. Eu tava pensando na mesma coisa, por conta que também eu acho que o ataque é ganhar força física também e tudo mais. Como vocês já voltaram no Cristiano Ronaldo, mesmo que eu vote nele também, o Cristiano Ronaldo ganhou nesse duelo também. Alguém quer mais comentar uma coisa sobre o Atlético Mineiro? Eu só queria comentar que a rodada passada a gente acabou não falando, né, não comentando pós as escolhas, né? E interessante que agora a gente comentou e o debate, né, surgiu mudanças. Eu achei que foi interessante esse ponto. Eu queria falar do Josué, queria só levantar um ponto do Josué, que eu concordo com o Eric. Eu acho que o Josué, ele é mais jogador, ele é maior do que muita gente fala que ele é, na verdade, né? Porque ele fez história no São Paulo, fez uma história linda no Wolfsburg, jogou Copa do Mundo, jogou Copa América com a seleção brasileira, é campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, então acho que o Josué merecia ser mais lembrado do que ele realmente é hoje. Só o Josué, eu lembro mais um ainda, para fechar o assunto mesmo, é que quando a gente gosta de futebol, a gente vai falando muito. É um cara muito assim, não parecido com o Josué, mas em campo, mas
também não tão valorizado é o Danilo, Corinthians, atualmente no Vila Nova, se não estiver enganado. Mesma coisa, foi campeão do mundo pelo São Paulo, foi campeão do mundo pelo Corinthians. Ele ainda mais que o Josué, né? Foi campeão do mundo e de Libertadores dos dois times e nunca teve nenhuma chance na seleção brasileira. Tudo bem que eu acho que ele nem se encaixa no estilo de jogo de seleção, mas enfim, é um jogador que poderia ter o seu valor muito maior, assim. Eu concordo também. Tem muito jogador aí, né, galera, que foi muito bom e não teve um reconhecimento do tamanho que ele mereceria, né? Então, vamos pro próximo? Então, a próxima equipe que a gente vai debater sobre é o Bayern de Munique da temporada 2012 e 2013, aquele que foi campeão da Champions League sobre o Borussia Dortmund. Começando agora pelo Para mim, essa decisão é, acho que talvez uma das mais difíceis, porque eu vejo jogadores muito parecidos, tanto com o Cristiano Ronaldo quanto o Messi, o Robben e o Ribéry. Nesse time, eu fico com o Messi. O fato é, o Ribéry, eu acho que o Robben sempre foi, na minha visão, né, muito mais decisivo que o Ribéry. Não que o Ribéry não seja, no meu, o Ribéry é um monstro, tanto em beleza quanto em jogo de bola. Mas o Robben é um cara que tem a canhotinha muito afiada. Aquela jogada do Robben todo mundo sabe o que ele vai fazer e ninguém consegue pegar. Acho que é muito parecido com o que o Messi faz. Lógico, o Messi faz numa proporção muito maior, um leque de opções muito maiores, né? Joga tanto na função do Robben quanto na função do Miller. Pode jogar na função do Mandzukic. Não joga pela direita, mas enfim, o Messi ocupa uma faixa de campo que às vezes o Robben também ocupa, né? Saindo da esquerda, vindo até o meio, fazendo bastante gols também, sendo muitas vezes o jogador mais importante daquele time. Então, nesse time, eu fico, assim, também sem sair das proporções, eu queria com o Messi. Mas, se Cristiano Ronaldo tivesse ali no lugar do Ribéry, faria uma dupla incrível com o Mandzukic. Gente, que jogo difícil. Eu acho que até o momento é o time mais... que os dois se encaixariam muito bem, os dois juntos, inclusive, né? Porque, como o Eric falou, tem jogadores que têm as suas familiaridades com Cristiano Ronaldo e Messi, então acho que caberia os dois facilmente nesse... Não, óbvio, em todos os times eles caberiam facilmente, mas digo em questão de não mudar tanto o esquema de jogo, eu acho que os dois cairiam muito bem. Eu só discordo um ponto do Eric, que ele falou que os dois entrariam nos lugares de Robben e Ribéry. Eu acho que o Messi entraria no lugar do Miller nessa questão, porque o Miller nesse time ele fazia muito a função de segundo atacante, né? Apesar de jogar um pouco mais centralizado, ali ele não era tanto meio amador, ele era mais um segundo atacante ali auxiliando muito o Mandzukic, e toda a armação de jogadas ficava com o Schweinsteiger e Toni Kroos ali, que também é sacanagem deixar a armação com esses dois, né? Você não precisa nem de um meia armador. E nesse time, eu tiraria o Thomas Miller e ficaria com o Lionel Messi, porque o Miller, ele é muito bom em tudo, mas também ele não faz nada. Se você parar para ver, o Miller, ele não é um ponta veloz, ele não é um centroavante e ele não é um meio armador. Ele é um jogador assim bem peculiar, né? Ele tem as suas características próprias e também não se encaixa assim em algum perfil já conhecido no futebol. Tem uma análise parecida sobre o Miller, sem querer te cortar, mas eu tenho, acho que talvez você até concorde. Eu vejo o Miller muito parecido com o Danilo, que a gente estava falando agora há pouco. É um jogador que faz o meio, faz o atacante, é lento, às vezes você não vê ele no jogo, mas ele vai lá e mete um gol, dá um passe, porque é um cara muito valorizado na Alemanha, coisa que o Danilo não é tanto aqui no Brasil, né? Sim, concordo. Basicamente tudo que você falou. É bem o Danilo mesmo. O Danilo, você vê, ele sabe jogar bola, ele é muito bom jogador, mas ele não, se você colocar ele centralizado ali, ele não é tanto meio armador, ele não é rápido, não é veloz, também não é centroavante, apesar de alto e cabecear bem. Então é bem confuso e é bem peculiar essa função dos dois. Então eu ficaria com o Lionel Messi no lugar do Thomas Miller, porque você ganharia ali como segundo atacante. O Messi, que, lembrando, já foi um falso 9. O Messi ali jogando próximo do gol, atrás do Mandzukic, você ganharia em todos os aspectos, né? Ganharia em velocidade, genialidade,
chute de longa distância, penetração na área, e você ainda manteria os 2 pontas que para mim era as grandes válvulas de escape dessa equipe. Quando apertava ali, quando a marcação era muito forte, os dois que viveram o seu auge naquela temporada, os dois conseguiam achar ali espaços que outros jogadores não conseguiam. Então eu nesse time aí com uma dor no coração, porque eu gosto muito do Miller, mas eu tiraria o Miller e colocaria o Lionel Messi. Só mais um detalhe, Leonardo, a gente já falou, né, que os dois caberiam em todos os times, mas uma característica, como a gente disse, né, que esse é um dos times mais difíceis de escolher. Eu acho que é o seguinte, o time do Bayern de Munique, ele tinha uma característica de muita velocidade, um jogo individual muitas vezes muito bom e decisivo, tanto por um lado, quanto pelo outro, quanto pelo meio. Então, assim, na característica de velocidade e jogo individual, essa cairia muito bem. Só que na característica de velocidade e jogo individual, o Cristiano Ronaldo cairia muito bem também, porque ele já, é muito rápido, com seus 35 anos ainda é muito rápido. E 1 contra 1, ele raramente perde um gol ou não passa de um atacante, de um zagueiro, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que nesse time aí os dois encaixavam muito bem. E a gente não é por sacrificar nenhum dos pontos, porque o Ribéry viu um momento incrível na carreira, tanto é que muitas pessoas até debatiam nele brigar por ser melhor do mundo. O Robin, mesmo com todos os problemas, mesmo com algumas participações em jogos que poderiam ser mais marcantes para ele falha algumas vezes em decisões, mas ele estava jogando muita bola naquela época também, é um grande jogador. O Miller, que é um jogador que eu já critiquei muito, mas que é aquele cara que nem vocês falaram mesmo, que ele não tem nenhuma característica marcante, assim, nem nada, mas ele sempre tá ali e ele tá nas graças do futebol alemão, né? Pra mim, eu também tive muita dificuldade de chegar numa resposta aí, mas pra esse time, eu escolheria o Cristiano Ronaldo, só que eu queria o Cristiano Ronaldo mais tipo o show do Real Madrid pra substituir ali o Mandzukic. Eu sei que no Real Madrid tinha o Benzema também, e que ele ficava alternando de posição, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo ali naquele time dá muita mobilidade, como o Eric falou, individualmente muito forte, fisicamente ele é impecável, então para esse elenco eu queria ver o Cristiano Ronaldo, sem contar que o Ribéry, o Robin voando, o Miller é um bom jogador também, e não vai ser muito o Cristiano Ronaldo. Então nessa temporada aí, ele no auge ainda, ele ia fazer muito gol, ele ia ser um dos artilheiros da temporada, o Bayern ia ter um final feliz como teve, provavelmente, e o Cristiano Ronaldo ia manter esse alto nível que até hoje ele mantém. O que eu queria falar é que dois outros pontos que colocariam ainda mais dúvida na cabeça de qualquer um que fosse analisar friamente esses times são os laterais. O Messi sempre teve o apoio pelo lado direito do Daniel Alves, assim, que apoiava muito, e o Lan, por mais que nunca foi um cara assim, de extremo apoio, sempre foi um cara muito regular, tanto ofensivo quanto defensivamente, era um cara que poderia dar total liberdade pro lado esquerdo, direito inteiro atacar, tanto o Martinez quanto o Robin, no caso ali, o Messi também, né? Só que do lado esquerdo tinha o Alaba, e o Alaba também é um lateral, esse já sim, um lateral ofensivo, casaria com o estilo de jogo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Então eu acho que a briga fica ainda mais difícil. É verdade, na questão do Lan, como o Eric falou, o Lan ele é completamente o oposto do Daniel Alves, né? O Daniel Alves, apesar de ter uma boa saída de bola, assim como o Lan, mas o Daniel Alves no Barcelona junto com o Messi foi muitas vezes um ponta direita, né? O Messi às vezes ora saía para buscar o jogo, ora pegava da direita e ia pro centro, mas o Daniel Alves, mesmo quando não participava ativamente das jogadas, ele abria o corredor. E o Lan, ele não era um lateral tão ofensivo assim, né? Ele gostava mais da saída de bola, ele armava muito bem, principalmente aquele time do Bayern que a gente comentou que não tinha um meio amador e que tinha o Kroos e o Schweinsteiger. O Lan, muitas vezes, ele ia para esse centro, como o Robin estava aberto pelo lado direito, o Lan era esse terceiro homem de meio campo. Tamanha a genialidade e a facilidade do que ele tem de armar os jogos. Então seria interessante mesmo esse
esse Messi sem um lateral tão ofensivo assim, né? Coisa que ele já tá tendo há um bom tempo também no Barcelona desde a saída do Daniel Alves. Eu acho interessante esses debates que a gente tem feito pós a escolha, que tá dando mudanças, né? Por exemplo, agora acabei de dar o meu voto, eu mesmo olhando assim a escalação do time, e nesse comentário que eu fiz, né? Eu fiz um comentário e eu acabei refletindo sobre esse comentário que eu fiz. Porque o Barcelona do Guardiola, com o Daniel Alves apoiando muito, era sendo o maior assistente para gols de Lionel Messi, era um cara que dava muita consistência, tipo, alimentava muito o Lionel Messi, muito passe, ou seja, era um cara muito ofensivo. E se a gente mantesse se a gente pensar assim, né, que é fácil a gente tirar um jogador e colocar o outro e não analisar o esquema tático inteiro, né? Então, assim, se a gente parar pra pensar, o ponto alto do Lionel Messi do Barcelona foi aquele Guardiola e Daniel Alves estava... O Guardiola, acho que com o Luiz Henrique também, se eu não estiver enganado, na época que estava lá, sempre o Daniel Alves estava ali apoiando, ou seja, era um lateral ofensivo pela direita que dava apoio pro Messi. Se colocar o Lan um lateral mais defensivo, talvez ele não tenha o mesmo apoio. Só que no esquema tático, o Bayern de Munique, Alaba faz a função que faz o Marcelo, por exemplo. No final não teve Kroos, mas o Kroos fazia parte daquele time, ou seja, você mantém um Kroos que teve no Real Madrid de sucesso do Zidane. Robin é um jogador de muita velocidade, coisa que o Bale sempre foi também. Tem o Mandzukic, de um cara descentralizado, pode ser a função que o Benzema faz. E o Miller, sem tanta agilidade, seria o único ponto assim, que eu acho que não casa tanto com o Real Madrid, porque até o Schweinsteiger poderia casar com o estilo de jogo do Casemiro, por exemplo. Eu já mudei meu voto, eu acho que se a gente tirasse o Ribéry, colocasse o Cristiano Ronaldo, a gente não teria o padrão de jogo do Real Madrid de Zidane, o estilo de jogo do Cristiano Ronaldo cairia melhor. Eu também estou gostando muito dos debates, porque na anterior eu também mudei. Acaba que abre um pouco a mente, né, pelo voto. E realmente a questão dos laterais influencia muito, porque o Messi, na melhor época dele no Barcelona, que nem o Eric falou, na época do Guardiola, e no começo da era Luiz Henrique, tinha o Daniel Alves. Depois que o Daniel Alves foi embora, as coisas mudaram, porque o lado direito do Barcelona não passou até aquela força que tinha. E o Bayern tem muita semelhança com aquele Real Madrid. O Alaba é muito bom, aí tem o Toni Kroos, que jogou grande parte da temporada e tudo mais. Eu acho que naquele time do Bayern o Cristiano Ronaldo se encaixaria melhor. Eu quero protestar aqui, agora é minha vez, tá? Lembrando que, mesmo eu falei pós-Daniel Alves, depois da saída do Daniel Alves, o Messi foi eleito 2 vezes melhor jogador do mundo sem um lateral, né? Jogou o Sérgio Roberto ali na função, jogou o Semedo, jogadores que foram contestáveis ali na função. Então, eu acho que mesmo sem essa questão do lateral, que foi o grande marco daquele time do Pep Guardiola, eu acho que mesmo sem esse lateral de ofício apoiando o tempo todo no lado direito, o Messi não foi dependente, não é dependente desse lateral. Então por isso que eu acho que mesmo o Lan indo mais para o meio campo, indo armar as jogadas e tendo o Robin pelo lado direito, mesmo o Robin sempre cortando para o meio, eu acho que ainda assim o Messi, na minha visão, se encaixaria melhor nesse time no lugar do Miller. Aí nessa questão do melhor do mundo do Messi, eu tenho só a ressalva dessa temporada, né? Dessa última temporada, que na última temporada, quem escolheu o melhor do mundo, com certeza não assistia jogos, porque o Messi, eu não vejo o Messi como tendo sido o melhor. Para mim, o Mané foi o cara dessa última temporada, velho, e eu acho que o Champions tem que contar muito no critério de todos os times, não simplesmente a grife, né? Eu ouvi dizer que na final em 2018, quando teve a eleição de melhor do mundo, né? Aliás, quando teve a Copa do Mundo e também, consequentemente, óbvio, a eleição, o Modric foi campeão, teve um motivo muito forte para o Modric ser o melhor do mundo, pro fato de o Cristiano Ronaldo ter saído do Real Madrid. A influência do Florentino Pérez na eleição foi muito forte, falando que o jogador que não era do Real Madrid, ou seja, que tinha negado o Real Madrid, o poder que tem o Real Madrid, pela gigantismo que tem o Real Madrid, poderia ser de fora, né? Tipo, não, aliás, não poderia
jogador que acabou de abandonar seria o melhor do mundo, entendeu? Aí fizeram a cabeça para que voltassem o Modric. Já no caso agora de 2019, que o Messi foi o melhor do mundo, assim, ele fez uma boa temporada, mas eu não acho que ele foi o melhor do mundo. E entra muito a questão de grife. Por exemplo, quando você pensa hoje, se o Cristiano Ronaldo tiver uma lesão, o Messi tiver uma lesão, e for fazer a eleição de melhor do mundo, se você pedir 3 nomes, eles vão dar Cristiano Ronaldo e Messi, mesmo os dois não tendo jogado. Por quê? Pela grife que os dois têm, entendeu? E só que assim, os dois jogando, todo ano os dois têm que estar brigando lá em cima, e é só ver quem vai ser o outro mesmo. Nos últimos 2 temporadas, pelo menos, eu acho que as votações de melhor do mundo não coincidem com a realidade. Eu tenho... Vamos. A gente tá enrolando bastante essa questão, mas é porque tá sendo bem bacana o debate. Eu discordo do Eric em relação à temporada passada. Eu acho que ele falou muito bem da questão do Modric, né? Eu acho que a FIFA ela peca muito em querer dar o título de melhor do mundo para um jogador da equipe que foi a grande vencedora de grandes torneios, principalmente da Champions League. Eu acho que foi uma forçação de barra dar o prêmio para o Modric, porque ele foi finalista de Copa do Mundo e ganhou a Champions League com o Real Madrid, sendo que no Real Madrid não foi nem o terceiro melhor jogador, sendo que os 2 melhores para mim naquela temporada foram Cristiano Ronaldo e Marcelo. Mas eu discordo em relação à temporada passada, né, 2018 e 2019, em relação ao Mané. Eu acho que sim, o Mané poderia brigar, poderia estar ali entre os 3 melhores. Inclusive, acho que até no lugar do Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele, Van Dijk e Lionel Messi poderiam sim terem brigado pelo título de melhor do mundo. Só que o Messi, eu acho que aí a FIFA foi o grande contraponto disso tudo, porque o Messi não ganhou Champions League, não ganhou nada, ficou entre aspas com a La Liga. Mas pela primeira vez em muitos anos, assim, a FIFA escolheu o melhor de fato, na minha opinião. Porque o Messi, além de toda a genialidade, na temporada foram 50 gols, ou 51 gols e 50 jogos. Então ele fez mais gols do que atuou. Então foi o melhor jogador de fato, mas à época se discutia se ele seria eleito porque o Liverpool tinha sido campeão da Champions League. Mas eu acho que desta vez a FIFA acertou e premiou o melhor do mundo, de fato, jogando, do que simplesmente o melhor da equipe que foi campeã. O problema da FIFA, na minha opinião, da FIFA, até da France Football também, né, que agora separaram, é que elas não têm um critério fixo. Não que assim, seja obrigado a ter, mas teve anos, por exemplo, o Modric, pra mim, jogou muita bola, mas em 2018, pra mim, o melhor do mundo foi o Cristiano Ronaldo, mesmo que ele não tenha chegado na final da Copa do Mundo. No ano em 2010, que a Holanda foi vice-campeã, o Sneijder fez exatamente a mesma coisa que o Modric fez em 2018, e ele não teve o reconhecimento que o Modric teve de ser melhor do mundo. Eu acho que é muito estranho os critérios que a FIFA leva. Em relação ao Messi, eu acho que ele mereceu sim ser o melhor do mundo, mas o Mané também merecia pelo menos estar entre os 3, podia ter ganhado do Messi. Eu acho que foi o principal jogador do Liverpool, mesmo que o Salah tenha sido o principal artilheiro, mas o Mané jogou muito a temporada inteira. Acho que tem uma discussão boa sim, mas pelo menos entre os 3 o Mané tinha que estar. Um último comentário antes de a gente passar a bola para o próximo tema. Eu queria fazer mais uma crítica ao Modric, que na época eu fiz muitas. É o seguinte, o Modric, ele nunca foi o melhor jogador do Real Madrid. Também na Copa do Mundo ele não foi o melhor jogador da Croácia. Porque as pessoas costumam falar, mas ele era o motorzinho da Croácia e tal. Gente, agora eu não vou lembrar o nome do ponto esquerda da Croácia. Perisic. Pra mim, o Perisic foi o cara daquela Croácia. Ele era um jogador que era válvula de escape, ele caía pra dentro. Era um jogador muito valente. Depois acho que foi pra Internacional, se não estiver enganado. Enfim, pra mim, aquela seleção... Em muitos momentos, o Modric não era nem o melhor daquele time. E, assim, o Real Madrid com certeza não era. O Cristiano Ronaldo foi totalmente decisivo. Na fase de mata-mata, ele foi totalmente decisivo. Aquele gol do Cristiano Ronaldo não ser eleito o melhor gol do mundo, dando o prêmio pro Salah, eu acho que foi um mero como é que fala? Prêmio de consolação. Salah, porque o gol do Salah, velho, foi um golzinho. Aquele gol na várzea até o Alexander faz. Eu também acho.
assim, na época eu pensei muito em relação do Modric e pra mim ele não era nem o melhor meio campo do Real Madrid. Pra mim o Toni Kroos ainda jogava melhor que ele na época ainda. Quer falar mais alguma coisa, Alexander, sobre Eu esse tema ainda? concordo plenamente com tudo que o Eric disse sobre o Modric. Entendi. Agora, a próxima equipe a ser discutida também, eu acho que vai gerar bastante dúvida, mas é um time aí que tá bombando atualmente, que é o Flamengo, venceu a Libertadores recentemente, do Jorge Jesus. Dessa vez, vamos começar pelo Alexander, abrindo o debate. Rapaz, aí complicou, hein? Nossa, vai dar uma dor no coração, mas uma dor tamanha que a gente vai ter que tirar um dos 4 lá da frente, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Cara, eu vou de Lionel Messi no lugar do Everton Ribeiro. Vai me doer o coração, mas aí eu vou tirar o capitão do Flamengo. Porque eu acho que, lógico, sempre lembrando, guardadas as devidas proporções, não peguem esse trecho depois e usem contra mim no futuro, mas Lionel Messi, o Everton Ribeiro, características de esquema de jogo neste Flamengo tem parecidos mais parecidas com o Lionel Messi. Atuando no lado esquerdo, do lado direito, ora sempre flutuando ali no meio campo, ora o Arrascaeta vai lá pro lado direito e o Everton Ribeiro faz essa função, ora o Arrascaeta abre pelo lado, o Bruno Henrique abre pelo outro e o Everton Ribeiro fica ali com o Gabriel Barbosa, o Gabigol lá no ataque. Então eu acho que para não perder a intensidade, o controle de bola, o controle de jogo que tem o Flamengo atual do Jorge Jesus, eu acho que para não bagunçar tudo o esquema tático, eu acho que neste caso eu tiraria o Everton Ribeiro e colocaria o Lionel Messi. Eu acho, na minha visão, que, por exemplo, o Everton Ribeiro é melhor do que o Arrascaeta para esse funcionamento e até como jogador. Mas para não prejudicar o esquema tático, eu tiraria o Everton Ribeiro e colocaria o Lionel Messi. Eu também fico com o Lionel Messi nesse time e pra mim não é nem... assim, lógico, relembrando que os dois caberiam nesse time, mas eu acho que no padrão de jogo do Flamengo, o Lionel Messi cabe melhor e eu também colocaria no lugar do Everton Ribeiro, justamente porque aí volta naquela questão que a gente tinha analisado do Bayern de Munique. Pelo lado direito, o Rafinha é um jogador que apoia bastante, né? O Everton Ribeiro, ou no caso o Lionel Messi, teria um apoio bem forte. Coisa que na esquerda, se fôssemos usar o Cristiano Ronaldo no lugar do Bruno Henrique, não teria. O Felipe Luiz, por mais que quando ataque bem, não é a principal função do Luiz, né? O Felipe Luiz é considerado um lateral mais defensivo do que ofensivo, né? Então, nesse esquema tático, eu não vejo tanta dificuldade. Analisando o esquema tático, claro, eu colocaria o Messi no lugar do Everton Ribeiro. Bem, eu vou seguir a linha assim, de vocês, que eu concordo. Vou escolher o Messi também e tiraria o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador que eu gosto muito. Eu gosto dele porque ele é muito inteligente, além de ser um puta jogador. Mas eu acho que para manter a essência desse Flamengo, sem contar que, como o Eric ressaltou, a questão do Rafinha e o Felipe Luiz ser mais defensivo, o Rafinha mais ofensivo, eu acho que o Messi se encaixaria bem ali, ia formar um belo quarteto, né? Fortalecer um quarteto que já é muito forte. E eu manteria o Gabriel e o Bruno Henrique mesmo, e eu fico com o Messi e torno as palavras de vocês as minhas, que eu concordo plenamente. Tipo, analisar também esse time do Flamengo, bem guardado as devidas proporções. Em características, ele pode se assemelhar um pouco ao Barcelona do... Agora não vou lembrar quem é o técnico, eu acho que era o Luiz Henrique, do trio MSN. E tinha o Bruno Henrique com muita velocidade e habilidade, que poderia ser a função do Neymar, o Gabigol da área, saindo um pouco da área, que seria a função do Suárez, o Messi no lugar do Everton Ribeiro. Os três fariam uma trinca muito boa ali. O Gerson dá uma dinâmica no jogo que é incrível, assim, que é um jogador que eu fiquei fã e não acompanhava muito, e quando o Flamengo não deu certo na Roma, vai dar certo no Flamengo, caiu como uma luva. Eu acho que o sistema tático fica bem parecido com aquele do MSN, né? E o Vasco aí também sendo um ponto-chave aí, que ele cai pela esquerda, cai pela direita, tá na frente, tá no meio. É um jogador, acho que também pontual nesse time do Flamengo.
Em relação a... Eu quero continuar justificando a questão do Everton Ribeiro, porque eu acho que o Everton Ribeiro é mais jogador em todas as características que ele tem como meio-campista. Ele é melhor que o Arrascaeta, mas como o Eric falou, essa versatilidade que o Arrascaeta dá para o ataque do Flamengo é muito forte. É uma das principais características desse time de Jorge Jesus. Tanto que normalmente, se você começar a reparar em alguns jogos do Flamengo, o primeiro a ser substituído é o próprio Arrascaeta. Pela essa versatilidade que ele entrega, porque ele ataca muito bem, ele volta também para marcar muito bem. Na hora que precisa dessa marcação-pressão, é o Arrascaeta que auxilia o Gabigol e o Bruno Henrique. Então ele tem essa... ele sofre, entre aspas, mais para o time do que o Everton Ribeiro, até pela questão da idade e tudo. E o Everton Ribeiro é um jogador mais meia do que atacante. Então por isso que não dá nesse time, não dava para tirar o Arrascaeta. Tanto que se fosse para colocar o Cristiano Ronaldo, eu tiraria o Bruno Henrique e não tiraria o Arrascaeta por essa importância que ele tem para o funcionamento do time do Jorge Jesus. Outro ponto que eu analisaria nesse time é que é o seguinte, né? Só na questão Everton Ribeiro e Messi, tem óbvio, um abismo de diferença entre os dois. Só que o Lionel Messi, ele participa do jogo do Barcelona o tempo todo. Aliás, da Argentina também. Ele participa do jogo o tempo inteiro. O Everton Ribeiro tem uma característica similar à dele de participar também do jogo. Gira muito em torno do Everton Ribeiro, dos toques, dos passes dele. Fez a diferença, né? O Messi é muito mais decisivo, muito mais pegar a bola, dar um passo para gol, pegar a bola e meter o gol. Ele mais mete gol do que dá aquele passe. O Everton Ribeiro não. O Everton Ribeiro, você às vezes não vê ele tanto na partida, vocês não vê ele marcando tantos gols, mas os passes deles são, assim, passes incríveis, muito pontuais. Ele é um jogador muito importante do Flamengo. E pelo fato de a bola girar muito em torno dele no Flamengo, eu acho que o Lionel Messi cairia melhor nesse time. Eu também concordo com tudo isso. Acho que, analisando o time do Flamengo, acho que foi um time que o Flamengo há anos já está investindo muito no time, né? Mas eu acho que nessa temporada, as contratações foram mais pontuais. Contratou o Gerson, Felipe Luiz, Rafinha. E acho que formou um elenco muito forte em todas as posições. E agora o Messi ali no lugar do Ribeiro seria mais viável para conseguir manter o elenco dessa forma, rendendo, né? O que rendeu. Não ia mudar muito no esquema. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o... Acho que não, acho que tudo foi falado aí. Show. Agora vamos para o próximo. O próximo time vai gerar dúvida também, que é o PSG atual. Eu começo agora? Começando agora por lá. Isso, começa com você. No PSG atual, eu acho que eu ficaria com... Acho que ficaria com o Cristiano Ronaldo. Eu acho esse time do PSG, às vezes, um pouco confuso. Confesso, não acho que ele tenha, sei lá, um padrão estabelecido. Às vezes eu vejo o jogo do PSG e falo, nossa, que jogaço. Às vezes eu falo, nossa, o que esse time tá fazendo? Acho que é uma doideira, né? É difícil, mas assim, eu acho que o Neymar, na função que ele faz hoje no PSG, é jogar centralizado, não caberia o Messi nesse time. Lógico, o Messi cabe em todos, mas eu acho que ligaria os dois ali, né, na função de 2-10 mesmo. Então, acho que com o Cavani fazendo a centroavance ali, o Ney pela... o Mbappé pela direita e o Cristiano Ronaldo pela esquerda, casaria muito bem, por mais que tenha afinidade, Neymar, Messi, ou um trio sul-americano ali, mas o Cristiano Ronaldo naquele time ali, eu acho que seria um ponto perfeito para aquele time decolar. Ele tem uma juventude misturada com talento, e aí tem um cara que é muito decisivo, que é o Cristiano Ronaldo, por mais que os outros que também sejam, eu acho que o time casaria muito bem, ficaria um time bem forte.
O único problema que eu vejo nesse time é que lá, eu não gosto muito dos laterais que eles têm lá. Talvez agora com a chegada do lateral brasileiro Alex Telles, possa fortalecer muito aquele lado esquerdo. E aí, se eu colocar nesse time a chegada do Alex Telles, eu acho que o Cristiano Ronaldo cai nesse time com uma luva. Bom, como o Eric falou, a questão dos laterais, né? Os laterais do PSG, eles não são tão apoiadores, eles não têm uma qualidade tão boa assim pro ataque. Mas se for pegar esse time base do PSG, né, que tem os dois volantes, aberto pelo lado direito tem o Mbappé, no meio o Neymar alternando na esquerda, Di Maria e o Icardi ou o Cavani. Cara, é notório, né, que seria o Di Maria, apesar de eu gostar bastante do Di Maria, também acho que ele é muito desvalorizado, porque eu acho que ele joga muita bola. Eu acho que ele inclusive foi o melhor jogador de uma final do Real Madrid numa Champions League. Eu não vou lembrar agora. Foi uma das com o Atlético de Madrid, acho que foi a primeira final com o Atlético de Madrid. Ele jogou muito aquela temporada e aquela final, é um jogador sensacional na minha visão. Mas seria o Di Maria que sairia desse time. E por uma questão também, para não mexer no esquema tático, porque em alguns momentos no PSG, o Mbappé atuou pelo lado esquerdo, não foi tão bem quanto ele atuou pelo lado direito, principalmente quando o Neymar não esteve à disposição. Quando jogou de centroavante também o Mbappé, principalmente na Champions League, também não conseguiu desempenhar também uma boa função ali. Ele gosta, ele se sente mais à vontade, se sente mais livre jogando pelo lado direito, com o Neymar centralizado. Então, do lado esquerdo seria Cristiano Ronaldo. Acho que acrescentaria muito ao elenco do PSG e ajudaria muito o Mauro Icardi. Eu acho que o Mauro Icardi ou o Cavani, eles poderiam sair um pouco mais da área, e com o Cristiano Ronaldo entrando dentro da área para finalizar as jogadas. Eu acho que para não mexer nesse esquema, porque se a gente fosse pegar no começo da temporada e final da temporada passada, o Thomas Tuchel jogava com 3 volantes, Mbappé de um lado, Neymar do outro e o centroavante, mas ele mudou isso principalmente no começo do ano, e está jogando com os 4 lá na frente. Então, se fosse naquela época, talvez eu poderia optar pelo Messi, mas para não desfigurar o esquema tático, seria Cristiano Ronaldo no lugar do Di Maria, atuando pelo lado esquerdo. Usando também um ponto do que o Alexandre falou, o Edson Cavani, né? O Cavani, ele tem uma característica, o Alex disse, ele falou assim, o Cavani ou o Icardi poderiam sair da área. O Cavani faz muito isso na seleção uruguaia e reveza com o Suárez. São 2 jogadores que muita gente se colocar no papel e falar assim, mas os 2 não podem jogar juntos, os 2 são centroavantes. O Suárez sai muito da área, a Uruguai ainda sai muito mais, o Cavani também. Os 2 guardam a posição. Tem um jogo muito emblemático para mim, que foi um jogo que me divertiu muito, que eu sou muito fã do time de Portugal, e eu também sou muito fã do time uruguaio. E quando jogaram os 2 na Copa do Mundo 2018, eu tava com as 2 camisas e eu falei, meu Deus, pra quem vou torcer agora? Eu comemorava um gol e ficava triste por um lado, e foi um jogo bem marcante para mim. E aquele jogo ficou muito claro para mim que a dupla, Edson Cavani e Suárez, superou o Cristiano Ronaldo, e o casamento daqueles 2 fica muito legal na seleção uruguaia. Aquele gol contra Portugal foi bem emblemático, porque o Suárez, acho que o Cavani, se não estiver enganado, ele vira o jogo da ponta direita, intermediária da ponta direita, até o lado esquerdo do Luis Suárez, até o lado esquerdo do Luis Suárez. O Luis Suárez avança até assim, o bico da grande área pela esquerda. O Cavani, enquanto toda a marcação indo para o outro lado, ele vem lutando até a grande área. Diz que o Suárez cruza aí, o Cavani vem, dá uma carada na bola, ele mete a cara na bola, faz o gol, e depois ainda sai heroicamente escorado por Cristiano Ronaldo, uma das cenas mais bonitas da Copa do Mundo 2018. Então eu acho que
Casaria muito bem, inclusive aquele abraço dos dois, coisa linda aquilo. Então, o Cavani podendo sair da área pro Cristiano Ronaldo fazer essa centroavance aí. Ah, meu Deus, que sonho. Ia formar um grande time. Eu tenho dificuldade para escolher quem eu sacaria ali. Porque eu gosto muito do Di Maria, também gosto do centroavante do PSG, o Mauro Icardi ou o Cavani, tanto faz. Acho que o jogo dos dois são muito importantes para a equipe e também não gosto das laterais do Paris Saint-Germain, acho muito fracas. Mas eu vou preferir manter o Di Maria no time e vou sacar um dos centroavantes para usar o Cristiano Ronaldo ali como 9. Acho que pode ter uma rotação legal ali entre os 4, porque vão ser 4 jogadores muito rápidos. O Mbappé às vezes pode fazer ali no meio, sei lá, vai fazer uma movimentação, vai ser um time muito rápido e eu fico com o Cristiano Ronaldo para essa equipe do Paris Saint-Germain. Bom, para mim é isso. Eu queria agradecer a convite pelo fato de ser um programa que gera muito debate. Acho que esperávamos que fosse mais curto e não foi. Eu achei que foi incrível e espero participar mais vezes pelo fato de ter um tema polêmico e interessante demais. Pelo menos esse programa foi quanto? E quem ganhou? Cristiano Ronaldo, Messi, em quantos times? O Cristiano Ronaldo ganhou de 4-1. Goleada do CR7. Sim, o Cristiano Ronaldo ganhou de 4-1. Galera, é o seguinte, antes que o Alex se despeça aí, essa foi a primeira parte, tá? Vai ter uma segunda parte. Caramba! Com os dois ainda, com os dois apresentadores, também com os dois jogadores. E vamos ver se na próxima o Messi consegue vencer o Cristiano Ronaldo, né? E eu queria agradecer aí a todos que ficaram até o final, aos dois que participaram comigo. E até a próxima. Já dizia o poeta. Show!